Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde tão poderosa. Obrigado pela tua unção, obrigado por esse lugar, obrigado por essa liderança, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por Jesus que mudou a nossa história para sempre e pelo teu Espírito Santo que está dentro de nós. Nós estamos aqui para te cultuar e fazemos isso com todo o nosso coração. E nós declaramos em nome de Jesus que nada vai impedir o nosso culto essa tarde. Tudo vai transcorrer bem, Pai. E nós vamos receber, sairemos daqui cheios, transbordantes daquilo que o Senhor tem para nós essa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, olha que bom que você veio. Glória a Deus. O Senhor é bom. Fique à vontade, aproveita. Você que fez aniversário durante a semana, eu está fazendo aniversário hoje. Vem aqui à frente para a gente orar por você. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Temos alguém? Ninguém aniversariou? Ficou para o segundo culto? Glória a Deus. Tem um pastorzão aqui. Olha, está chegando. Tem mais alguém vindo lá atrás? Glória a Deus. Uma semana de festa que tivemos, né? Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos. Vamos orar por eles. Estenda a sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado pela vida do nosso pastor. Nós declaramos uma estação poderosa que inicia agora na vida deles. Frutífera, próspera em todas as áreas, Pai. Nós declaramos eles vivendo intensamente aquilo que o Senhor tem para eles. Cada projeto pessoal, profissional, ministerial se realizando. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Glória a Deus. E tem presente também. Ao final do culto, você pode procurá-los, entregar o presente que vocês trouxeram. Dar um abraço neles também. Amém? Fique atento aí à nossa programação. Temos muitas. Então fica ligado no Verbo News para você não perder nada. De setembro, culto de ceia. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Terça é dia de Verbo em Casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Depressão, ansiedade, distorção de identidade e ideologias anticristãs. Esse tem sido o cenário que muitos adolescentes têm vivenciado todos os dias nas escolas. Mas nós decidimos não nos conformar. O avivamento já começou. A palavra da fé está chegando em todas as escolas. É hora da revolução. Agora é a hora das nossas escolas serem impactadas com a verdadeira liberdade, influência, fervor e excelência. Em meio a um ambiente que muitas vezes tem sido alvo de ideologias contrárias aos princípios cristãos, nós estamos aqui. Nossa voz chegou para manifestar o amor de Deus e para pregar a sua palavra. O Life School já está funcionando em 4 escolas de Teresina e tem impactado essa geração. Você que tem um adolescente em casa, passe no balcão de informações para saber como o seu filho pode participar de um dos nossos grupos. Nessa quarta é o dia do visitante no Rema.
vamos iniciar a matéria Aliança de Sangue com o professor Dantas Neto. E você está convidado para assistir a primeira aula dessa matéria. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nessa quarta, às 20 horas. O seu melhor compromisso no meio da semana é na nossa Quinta Viva. Venha com expectativas para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Aproveite e traga alguém com você. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Nesse sábado tem culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. Chama a galera e vem. É neste sábado às 19 horas. Minando a tua força, a tua energia e o teu frutificar no dom e no talento que Deus te chamou para ser, não pode substituir. Esse prazer é passageiro, é ilusório, vai passar. Você não foi chamado para se iludir com as coisas dessa vida, você nasceu na eternidade e é para lá que logo estaremos voltando. A unção, ei meu irmão, aquilo que você tem recebido nesses dias vai trazer avanço para a sua vida, vai trazer crescimento para a sua vida. É um tempo de aceleração na sua vida. O Espírito do Senhor trará avanço. O Espírito do Senhor prosperará. Hoje queremos te indicar o livro Evite a Armadilha da Ofensa, do autor Kenneth W. Hagin. Muitas pessoas têm sido paralisadas ao caírem na armadilha da ofensa, pois ela gera uma grande barreira nos relacionamentos interpessoais. A ofensa tem sido uma estratégia do diabo para enfraquecer famílias e a igreja. No entanto, Jesus Cristo já te libertou do pecado, da doença e da pobreza. Então não deixe a ofensa paralisar você. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria e a sua paz, hoje ou o seu destino amanhã. Prepare-se para se livrar da armadilha de ser ofendido e viva em vitória. Passe aqui no Verbo Shop e garanta já o seu exemplar. O Verbo News termina aqui. Mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Amém. Glória a Deus. Nós temos um aviso importante para reforçar. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Dantas e a Carol para falar sobre o VIPs Camp. Aleluia, glória a Deus. Onde estão os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Aleluia. Queridos, está se aproximando do nosso acampamento. E eu estou já com muitas expectativas, porque esse tempo vai ser poderoso. Você crê? Então, continue gerando expectativas. Aproveita que as inscrições começam hoje. Amém? Você estava esperando por esse momento. Então, ao final do culto, você pode ir lá no balcão de informações. Glória a Deus, gente. Esse evento que foi tão desejado, né? Tão esperado e nasceu no coração de Deus. Como você viu aí no vídeo, ele vai acontecer dos dias 16, que é uma quinta-feira, até o dia 19 de novembro. Então já separa aí na sua agenda, já se prepara, você que é jovem, né? A gente dessa vez vai ter uma idade mínima, né? Quem está curioso para saber a idade mínima do VIPs Camp? Então, dessa vez, gente, a idade mínima para participar do VIPs Camp vai ser 17 anos. Então, se você tem 17 anos para cima, você já pode procurar lá o nosso balcão de informações, fazer a sua inscrição. O valor do investimento, né, no primeiro lote
vai ser R$380. Você pode estar fazendo isso também através do cartão de crédito e você pode buscar essas informações lá. Esse investimento, irmão, vai te dar direito à hospedagem lá, estadia lá, alimentação e de participar de todos os cultos, de todas as coisas que vão acontecer lá. Então não fica de fora, eu sei que vai ser dias que vão marcar as nossas vidas, vão marcar a nossa geração, vão marcar a nossa história e a história da nossa cidade, através de jovens que serão avivados e afogueados lá naquele lugar. Então, ao final, você pode ir lá já procurar o balcão de informações e certamente fazer a sua inscrição. A gente vai ter a honra, né, de ter a Carol Viana lá e o nosso pastor, o pastor profético do Verbo da Vida, e certamente, irmão, vai ser avivamento naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. E na próxima quarta-feira, irmãos, no Rema, nós teremos aqui o Dia do Visitante. É uma oportunidade para você que não é aluno, que não conhece o Rema. É uma oportunidade para você conhecer essa escola que tem feito a diferença nesse lugar, transformado pessoas, transformado famílias por toda a nossa região, por todo o Brasil, por todo o mundo, na verdade. Então, aproveita, quarta-feira está aberto, é Dia do Visitante, e nós teremos aqui o pastor Dantas, né, professor do Rema, ministrando a matéria Aliança de Sangue. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, então não fica de fora, vem e traz alguém com você. Amém? Cadê os graduados do Rema? Glória a Deus. É uma oportunidade para nós estarmos aqui, relembrando um pouco dessa matéria, mas principalmente trazer alguém para conhecer essas verdades que estão sendo ministradas nesse lugar. Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje aqui à tarde pela primeira vez. Nós temos alguém? Faz um sinalzinho com a sua mão. Olha, tem mãos levantadas lá atrás. Tem mais alguém? Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar a toda a igreja. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho. E você que está aí pertinho dele já sabe o que fazer. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Se você já congrega em uma outra igreja, em outro lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor um abraço nosso. Mas se você não congrega e está procurando um bom lugar, faça dessa sua casa. Amém? Será sempre uma honra para nós recebê-lo. Uma salva de palmas para o nosso visitante. E ao final do culto eu vou voltar aqui, nós temos uma sala preparada para você, vai ser algo bem rápido, 5 minutinhos, mas nós não queremos que você saia sem passar por lá. Eu volto aqui no final e te informo, amém? Vamos adorar o Senhor com os nossos bens? Você se alegra com esse momento? Esse também é um momento especial do nosso culto. Eu queria que você abrisse aí, lá em Malaquias, capítulo 3. E antes de falar sobre as ofertas, eu queria também falar sobre um projeto que a nossa igreja tem, um projeto bem na hora. Nós distribuímos alimentos, cestas básicas, entre irmãos que, porventura, possam passar por momentos de dificuldade e também para a sociedade. Então, nos cultos de ceia, nós costumamos receber esses alimentos aqui. Então, se você trouxe, você também pode depositar aqui na hora da sua oferta. E se você não trouxe, você está sabendo sobre esse projeto, que você pode trazer em outros cultos, mas nós separamos esse momento também para fazer isso. Amém, gente? Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz: Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Sabe, irmãos, eu gosto de observar esse versículo quando fala sobre o lugar onde nós devemos fazer, onde nós devemos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Existem muitas pessoas que estão distorcendo aquilo que a palavra diz, ou então muitas vezes carregados por uns sentimentos, querem transformar as suas ofertas e os seus dízimos em cestas básicas ou em quentinhas para dar às pessoas. E essa não é a forma que a Bíblia nos ensina.
ela é bem específica em dizer que nós precisamos fazer isso e ela nos dá um local, ela nos direciona onde nós devemos fazer. Existe uma parte que deve ser dada a Deus e deve ser entregue em um lugar específico. Então a gente precisa ter esse entendimento, esse conhecimento, para que a gente não se misture com conhecimentos que o mundo está pregando ou ensinando como uma forma de distorcer e muitas vezes dizer que os dízimos não é para hoje, que a oferta não deve ser entregue assim ou assado. Mas a Bíblia nos orienta como fazer e nós temos que ficar com as verdades da palavra. Amém, gente? Então você que trouxe aí a sua oferta, os seus dízimos, separe. Você que está nos assistindo aí via o YouTube, apareceu para você o código QR Code. Aqui também você pode fazer por meio dos envelopes. Ou as tesoureiras estão lá atrás, você pode utilizar a maquineta de cartão de crédito ou de débito. Nós não vamos sair daqui sem honrar o Senhor com os nossos bens e com toda a alegria. Amém? Então você que já separou, estenda aí a sua mão ou o seu envelope. Vamos orar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tudo pronto? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, a oportunidade que temos de honrar o Senhor com os nossos bens, de entregar os nossos dízimos. Fazemos isso com toda a sinceridade, com todo o amor do nosso coração. Consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, aleluia. Entronizado e exaltado, digno de honra é Jesus, Cordeiro Santo e sacerdote, o meu Senhor cheio de amor. Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. No meu coração há uma música de amor. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Te conheci, um novo
novo dia nasceu para mim. Aleluia. Pai, nós te damos graças por essa tarde preciosa. É com alegria que nós estamos aqui reunidos como teus filhos, como o corpo de Cristo aqui na terra, como a tua igreja gloriosa. Senhor, nós te reverenciamos nessa tarde, te damos a honra, a glória, o louvor, a ação de graças. Senhor, nós expressamos a ti a nossa gratidão, o nosso amor, porque você é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Pai, estamos alegres, porque você tem cuidado de nós, você mudou a nossa sorte. O que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? Estamos aqui, Pai, para expressar o nosso louvor e a nossa gratidão nessa tarde. Recebe, Senhor, recebe a expressão de amor de lábios que professam a Ti o perfeito louvor. Te amamos, Senhor, te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você ama o Senhor mais do que qualquer coisa, dê um glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Graças a Deus. Senta um pouco. Gente, obrigado, viu? Glória a Deus. Que bênção. Você está animado? Eita, tem certeza disso? Graças a Deus. Se mantenha animado, irmão. Se mantenha animado. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu estou animado. A gente não pode se desanimar, a gente não pode esmurecer por causa das circunstâncias, dos problemas que se levantam, não. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas precisávamos manter o ânimo elevado. Jesus disse, tenham bom ânimo, fiquem animados. E a gente precisa estar animado, alegre, sorridente, feliz. O crente precisa estar assim, irmão. Quando o crente está triste, cabisbaixo, é aí que o diabo ri da nossa cara. Mas quando o crente está sorrindo, está bem, está forte, ele está firme, o diabo chora. E a gente precisa estar nessa posição. Foi para isso que Deus levantou você, foi para isso que Deus chamou você. Deus não te deu uma condição de derrota, mas Ele te deu uma condição de vitória. É por isso que a Bíblia diz que em todas as coisas nós fomos feitos mais do que vencedores. Então eu vou te dar uma outra oportunidade. Você está animado? Amém. Graças a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 26. Hoje é um culto de ceia. Nós vamos falar um pouco sobre ceia. Graças a Deus. Hoje encerra oficialmente, né, o período de festas, de aniversário. Foram muitas festas, né, irmãos? Muitas homenagens. Eu queria agradecer a cada um de vocês mais uma vez, o carinho, tantas mensagens que eu recebi, presentes. Meu Deus do céu, vocês são muito generosos. E a minha oração é para que o Senhor retribua cada um de vocês numa justa medida. Muito obrigado, viu? Me senti muito honrado, muito feliz. Cada palavra, cada voto que fizeram para a minha vida. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Muito obrigado. E hoje está encerrada oficialmente as festas, né, Marcelo? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Você abriu? Diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Paulo aqui ele está trazendo uma instrução sobre a ceia do Senhor para a igreja de Corinto. Ele está respondendo a uma denúncia que foi feita, né, acerca de como estava o andamento sobre a ceia na igreja de Corinto. E aqui no verso 26, Paulo começa a trazer algumas coisas que são, de alguma forma, fortes para a igreja. E no verso 26 eu queria destacar, né, que ele fala sobre o comer e o beber. No verso 27, ele fala sobre o comer indignamente.
No verso 28 ele fala sobre se examinar, e no verso 29 ele fala sobre quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E no verso 30 ele encerra dizendo que tem muitas pessoas morrendo antes do tempo e algumas delas fracas. E olha que coisa interessante, Paulo está enfatizando algo que a ceia traz como algo muito forte, como algo muito intenso. A ceia, irmão, não deve ser, a gente não deve participar da ceia de qualquer maneira. Ceia é algo santo, ceia é algo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Você está aqui? De fato, Jesus ele deixou 3 ordenanças principais para a sua igreja. É o ide, o batismo e a ceia. E a ceia é uma coluna fundamental da igreja. Nós, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, como filhos de Deus, como pessoas que nasceram de novo, nós não podemos deixar de participar da ceia do Senhor. A ceia é para os filhos, a ceia é para a família de Deus, mas a gente precisa entender que a ceia é algo muito precioso diante de Deus. Quando nós falamos sobre a ceia, não estamos falando simplesmente sobre comer um pão e beber um suco de uva. Mas nós estamos falando sobre algo que é espiritual, sobre algo que é forte, sobre algo que as nossas próprias vidas podem estar em risco. Você está aqui? Mas eu quero atentar para algo que está contido nesse texto e que foi criado uma doutrina no meio da igreja acerca de que se alguém estiver em pecado, essa pessoa não pode comer, não pode participar da ceia. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Talvez você tenha vindo de uma igreja onde se ensinava essas coisas. Eu mesmo já presenciei, já tive a oportunidade de visitar algumas igrejas, já fiz parte de uma outra igreja, uma outra denominação, onde 1/3 da igreja só participava da ceia do Senhor, porque o restante tinha uma consciência de pecado e não participava da ceia do Senhor. E olha que coisa interessante, se nós lermos esses textos que nós acabamos de ler, esses 4 versículos que nós acabamos de conferir nas Escrituras, nós realmente, se lermos só eles de modo isolado, se destacarmos do contexto, realmente nós vamos ter essa percepção de que se tivermos cometido algum pecado, a gente não vai poder participar da ceia. Mas eu queria que você acompanhasse comigo a partir do verso 17, e eu creio que você vai ter uma compreensão melhor. Eu quero destacar para você que esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, ele não foi escrito com versículos e com capítulos. Quando ele foi escrito de uma vez só. Paulo escreveu uma carta só. Ele não separou por capítulos, ele não separou por versículos. Isso foi incorporado anos depois para facilitar o nosso acompanhamento da leitura. Mas quando Paulo escreveu, ele escreveu um texto só. Diga, um texto só. E aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 17... ele diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. No verso 18 ele diz, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, diga no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Olha que coisa interessante. Paulo, ele diz que foi informado que haviam divisões, que haviam partidos dentro da igreja de Corinto. Ele diz, olha, isso aí em parte eu creio, e é até bom que tenha isso mesmo para separar os que são bons, para separar os que realmente são da fé, os que realmente são crentes de verdade, porque o restante é carnal. Aqueles que estão promovendo as divisões, eles estão andando na carne, eles estão debaixo de uma sabedoria humana, que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 3, que a sabedoria humana, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Enquanto que a Bíblia diz que a sabedoria do alto, ela é pura, indulgente, imparcial, cheia de bons frutos. Então, quando nós andamos na sabedoria terrena, nós vamos causar divisões onde quer que a gente esteja. E talvez eu pergunte, quem aqui causa divisões no meio da igreja? Eu sei que ninguém levantaria a mão. Mas sabe, irmãos, que nós causamos divisão, partidarismos no meio da igreja, quando a gente começa a falar mal um dos outros. Quando a gente começa a falar mal dos líderes, das autoridades.
quando a gente está discordando de algo que foi estabelecido no meio da igreja. Quando nós levantamos um questionamento para um grupo de pessoas, nós estamos causando um nível de divisão. E quando nós damos ouvidos a alguma insatisfação que alguém está tendo, e a gente acolhe aquilo e diz, eita, é verdade, isso aí realmente eu não tinha parado para pensar. E quando você começa a dar ouvidos e a acolher uma queixa, a acolher uma insatisfação, você também está andando debaixo da sabedoria terrena e você também está andando em partidarismos e em divisões. E é sobre isso que Paulo está falando. Veja, no verso 18, ele diz, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis aonde? Diga, na igreja. E eu quero enfatizar esse ponto na igreja, e também no verso 20, quando ele diz, vos reunis no mesmo lugar. Durante a pandemia, em 2020 e 2021, se criou uma cultura de as pessoas cearem online. Eu fui permanentemente contra isso, porque a Bíblia está dizendo que para haver uma ceia, ser a ceia do Senhor, de maneira bíblica, a igreja precisa estar junta, reunida no mesmo lugar. Então, essa coisa de ceiar online, essa coisa de ceiar distante, a não ser, é claro, em alguma exceção, quando alguém realmente está de cama, ela está com uma doença grave, ela não pode estar na igreja, é diferente. Mas essa coisa de igreja online, essa coisa de ceia online, isso não é bíblico. E é por isso que Paulo fala, olha, quando vocês se ajuntam, quando vocês se reúnem no mesmo lugar. Então, para ser ceia, precisa haver igreja, para ser ceia, precisa se reunir no mesmo lugar. E Paulo está falando, olha, eu fui informado a haver divisões entre vós quando vocês se reúnem no meio da igreja. E é interessante, irmãos, porque as divisões, os partidarismos, eles nascem quando há uma insatisfação, quando alguém se levanta contra, se opõe àquilo que uma autoridade estabeleceu. E eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, no capítulo 13, a partir do verso 1. Eu acredito que esse texto vai trazer alguma luz para nós. E em Romanos capítulo 13, no verso 1, Paulo, ele ensinando a igreja que estava em Roma, ele diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Eu quero ressaltar, no verso 1 de Romanos capítulo 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja, o texto não está dizendo que Deus estabeleceu cada uma das autoridades, mas o texto, implicitamente, ele está nos apontando que Deus estabeleceu um princípio de autoridade. Aquelas pessoas que estão revestidas de autoridade, sejam elas em qualquer que seja o segmento, seja civil, militar ou eclesiástico, todas essas pessoas que estão investidas de autoridade, elas têm a bênção
de Deus para que elas exerçam a sua função, o seu cargo. Pastor, mas é o presidente? Está debaixo desse princípio. Pastor, mas é o deputado? Está debaixo desse princípio. Mas é o coronel, general? Está debaixo desse princípio. É o pastor? Principalmente, está debaixo desse princípio. E a Bíblia não diz que se a autoridade for ruim, for má, aí a gente está liberado de se sujeitar a elas. Não, a Bíblia está dizendo que mesmo que a autoridade seja ruim, mesmo que a autoridade não exerça o bem, nós temos uma parte a cumprir, nós temos uma tarefa a cumprir, que é nos sujeitar a toda a autoridade estabelecida. Pastor, mas eu não concordo com isso. Você tem o direito de não concordar, irmão, mas a gente está aqui para pregar a Bíblia, a gente está aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos nos sujeitar a toda a autoridade que foi estabelecida. E quando nós levantamos questionamentos, e aqui eu queria tratar especificamente no meio da igreja, quando nós levantamos questionamentos, quando nós nos levantamos contra algo que foi estabelecido por uma autoridade no meio da igreja, seja ela um líder de IVC, seja ela um líder de departamento, seja ela um pastor auxiliar, um membro da diretoria, seja alguém do Rema, da diretoria do Rema, né? Seja um monitor do Rema. Sabe que o monitor do Rema é um grande ponto de treinamento para nós? Tem muita gente, irmão, que tem dificuldade em se sujeitar ao regulamento do Rema. Tem muita gente que tem dificuldade em se sujeitar ao monitor do Rema. Mas o monitor do Rema é uma autoridade sobre as nossas vidas. E se nós temos dificuldade em nos sujeitar ao monitor do Rema, que dirá o pastor? Aleluia. Então, a Bíblia está dizendo que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E Paulo, ele está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que haviam partidos, que haviam divisões no meio da igreja, grupinhos, as famosas panelinhas. E isso acontecia porque pessoas questionavam aquilo que estava sendo colocado pelas autoridades da igreja. E começou a ter partidos. Não, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. E os piores diziam, não, eu não sou de nenhum, eu sou de Cristo. Esses são os piores. Sabe por quê? Porque ele não se sujeita a nenhuma autoridade humana. Na cabeça dele, ele só se sujeita a Cristo. Mas quando nós nos rebelamos contra uma autoridade estabelecida por Deus, principalmente no meio da igreja, nós estamos indo contra Deus. Porque foi Deus quem estabeleceu o princípio de liderança, o princípio de autoridade. Se aquela autoridade está sendo má, se ela está errando, ela vai prestar contas com Deus. Não é o nosso papel questioná-la. E eu não estou falando aqui sobre uma submissão cega, onde tudo que o seu líder falar, você é obrigado a fazer. Não, se o seu líder mandar você fazer algo que está em desacordo com a palavra, você não tem obrigação de cumprir. E isso serve para qualquer segmento. Isso serve para o seu trabalho. Isso serve até mesmo para a sua família, para o seu casamento. Você sabia, esposa, mulher, que o seu marido é autoridade sobre a sua vida? 2 mulheres sabem, que bênção. Se você não sabia, eis aí uma grande revelação. O seu marido é autoridade sobre a sua vida. Pastor, mas você não conhece ele não sabe tomar decisão, ele é mole demais, ele é lento demais, ele é bobalhão demais. Não interessa, ele é autoridade sobre a sua vida. A Bíblia diz que ele é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz que você, como mulher, precisa se sujeitar a ele, como a igreja se sujeita a Cristo. Você está aqui? Então por que você tem dificuldade de se sujeitar a ele? Por que você grita com ele? Tem mulheres que se sujeitam aos pastores, que se sujeitam aos líderes da igreja, que se sujeitam aos chefes no trabalho, mas não se sujeitam ao seu marido. Você está descumprindo um princípio bíblico. Cuidado com isso, mulher. Seu marido, ele merece respeito, ele merece honra, ele merece consideração, da mesma forma que você dá para um líder na igreja. Tem mulheres que dão honra, que dão respeito, consideração para líderes na igreja, mas não dão para o seu marido na sua casa. Pode ser que seu marido nem crente seja.
Ele merece respeito. É isso que Paulo estava dizendo lá em Romanos capítulo 12, verso 13, verso 7. Que nós precisamos dar a todos a quem de direito. A quem respeito, respeito. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Você precisa, esposa, honrar o seu marido, porque ele é autoridade sobre a sua vida. Um amém. Uma mulher concorda. Que bênção. Aleluia. E nós precisamos ter esse cuidado, irmão, para a gente não perder o foco, não perder o nosso coração do propósito primordial da nossa vida, que é agradar a Deus, que é servir ao Senhor. E quando nós estamos nos sujeitando a uma autoridade, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós estamos nos sujeitando a um líder de VC, a um líder de departamento, ao pastor na igreja, nós estamos servindo a Deus. Nós estamos agradando ao Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para o bem, vocês não se reúnem para o louvor, vocês se reúnem para o pior, vocês se reúnem para o mal. E graças a Deus isso não acontece na igreja de Teresina. Somos uma igreja unida, somos uma igreja que cumpre o princípio de submissão. Nós somos uma igreja que sabe mesmo se submeter, se sujeitar uns aos outros. Veja que a Bíblia não diz que a gente deve se sujeitar somente aos líderes, mas a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Porque tem gente que diz assim, não, eu só me sujeito ao líder. Esse outro irmão aí, qual é a sua patente, irmão? Não, irmãos, na igreja nós somos servos uns dos outros. O estilo de liderança da igreja é um estilo que Jesus nos ensinou. É o estilo onde nós nos sacrificamos, onde nós servimos. É uma liderança servidora. Tem muita gente que vem com um princípio distorcido do mundo, onde as pessoas querem passar por cima umas das outras para elas conseguirem um cargo, para elas conseguirem uma posição na sociedade. E às vezes elas nascem de novo, estão no contexto da igreja e elas pensam que o princípio é o mesmo. Mas eu quero dizer para você, ei, o princípio mudou. Na igreja o líder é o que serve. Você vai ver aqui os nossos pastores, os nossos membros da nossa diretoria, todo mundo, irmão, pega em vassoura, pega em rodo, todo mundo arruma cadeira, lava banheiro, todo mundo visita, todo mundo cuida, leva a cesta básica para vamos visitar pessoas. Você está aqui, querido? Na igreja, o estilo de liderança é um estilo de servir, de se dar. É isso que Jesus nos ensinou. Então, se você almeja o ministério, se você almeja, de alguma forma, servir ao Senhor em algum cargo na igreja, saiba disso. Aqui os cargos não são para serem servidos, os cargos são para servir. Aleluia. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões, pessoas que dividem. Divisões. Irmãos, no nosso meio não pode haver divisão. Nós somos um só. Nós somos unidos, um só corpo. Você está aqui? Ah, vai ter um evento na igreja, o evento é pago. Quanto é? R$200. Vixe, R$200? Mas o evangelho não é de graça? Já começa esses questionamentos, né? Mas isso não acontece nessa igreja, graças a Deus. Estão cobrando para pregar, estão cobrando para o evangelho. Eu não concordo, né? Tem gente que diz assim, não, eu não venho. Por quê? Não, eu não venho porque eu não concordo com cobrar. Ah, você não concorda? Não. Pois faça o seguinte, pague as passagens dos ministros, pague as despesas que nós vamos ter. Não é assim? Mas não, prefere reclamar. E é engraçado que quem reclama não procura o pastor para conversar. Não procura os líderes, né? Reclama nos bastidores. Porque quem tem um coração desleal é como uma cobra, é sorrateiro. Quem tem um coração desleal não procura a liderança, porque sabe que a liderança vai confrontá-lo. Porque sabe que a liderança vai corrigi-lo. Não, procura os irmãos dos bastidores, e geralmente irmãos imaturos, irmãos recém-chegados, novos convertidos, e acabam contaminando o coração de pessoas. E isso é divisões, isso é provocar divisões, isso é causar partidos.
Quando a Bíblia fala sobre partidarismo, está falando exatamente sobre partidos políticos. Divisões no meio da igreja. Irmão, nós precisamos preservar a nossa unidade. E como a gente preserva a nossa unidade? Nos calando. Como a gente preserva a nossa unidade? Alinhando o nosso coração, orando. Como a gente preserva a nossa unidade? Não dando ouvidos. Quando alguém vier falar algo, você, irmão, olha, eu entendo a sua dor, mas eu quero dizer para você, você está errado. Aleluia. Glória a Deus. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um, verso 21, toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Veja, Paulo não estava tratando a ceia como algo em que as pessoas não podem participar dela. Paulo não estava trazendo uma proibição para as pessoas, mas ele estava tratando algo que estava acontecendo na igreja. E ele usou a ceia como um exemplo, ele usou a ceia para mostrar o que estava acontecendo na igreja. A igreja de Corinto estava dividida, a igreja de Corinto estava repleta de partidos. Não era uma igreja. Era algo parecido com uma igreja, mas não era uma igreja. E Paulo está tratando exatamente esse desligamento, essa desconexão que havia entre os irmãos. E ele está evidenciando algo através da ceia. Ele está dizendo, olha, vocês estão tão divididos, há tantos partidos entre vocês não são unidos, que até mesmo na ceia, uns comem antes dos outros. Tem uns que comem muito, outros que comem pouco, tem uns que bebem demais, outros que não bebem nada, tem uns que quando chegam depois, não tem mais nada para eles comerem, não tem ceia para eles. E aí Paulo diz, olha, vocês não têm casa para comer. E aí no verso 21 ele diz, porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então Paulo está tratando algo aqui na igreja de maneira específica. Ele está falando, olha pessoal, vocês não podem comer uns antes dos outros, vocês têm que comer todo mundo igual, vocês têm que comer todo mundo ao mesmo tempo, porque quando vocês comem todo mundo ao mesmo tempo, vocês estão participando do que realmente significa a ceia, a unidade, o corpo de Cristo. Quando Jesus se reuniu na sua última ceia com os seus discípulos, ele estava ensinando para eles um princípio de unidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, eu sou um com você. Então, quando nós estamos participando da ceia, irmãos, nós estamos celebrando a vida de Cristo. Nós estamos nos lembrando da morte de Jesus, mas nós estamos celebrando a vida dele. E nós também estamos nos lembrando que nós morremos com Cristo. Mas também estamos celebrando que vivemos com ele. Mas estamos também nos lembrando de que somos um como igreja, a nossa unidade. E muitas igrejas, muitos líderes, até mesmo muitos pastores, infelizmente incutiram na mente de muitos irmãos, de muitas igrejas, que aquela pessoa que cometeu algum pecado, naquele dia, não pode participar da ceia. A pessoa que cometeu algum pecado durante aquela semana, ela não pode participar da ceia. Mas Paulo está tratando sobre um pecado específico. Que pecado é esse? O pecado de causar divisões no meio da igreja. O pecado de causar partidarismos, dividir a igreja. Quem está causando partidarismo, dividindo a igreja, é que não pode participar da ceia. Romanos capítulo 6, verso 1, diz assim, que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ei, você morreu para o pecado. Como nós vamos viver uma vida de pecado se nós morremos para o pecado? Se nós fomos sepultados com Cristo através do batismo? Verso 4, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Ei, Deus chamou você para andar em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para com o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Ei, se você morreu, você está justificado do pecado. E tem muita gente que não participa da ceia por uma consciência de pecado. Meu irmão, você não tem que ter consciência de pecado, você tem que ter consciência de justiça. Quem morreu já foi justificado pelo pecado. Se você está em Cristo, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você morreu para o pecado, mas você vive para a justiça. Então tira essa consciência de pecado da sua vida. E não estamos aqui pregando libertinagem, não, estamos aqui pregando a palavra de Deus. Paulo não estava dizendo para você, por causa de uma consciência de pecado, não participar da ceia. Paulo estava dizendo, pelo contrário, que nós precisamos nos examinar e participar. Paulo não diz, olha, examine-se, pois, o homem, e assim não participe. Não, ele diz, examine-se e participe. Examine-se e participe. Examine-se e participe. Aleluia. 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 Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu para o pecado aqui? Meu irmão, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deixa eu te dar uma notícia, você morreu. Você morreu para o pecado, você morreu para o velho homem. Você agora é uma nova criatura. Você foi ressuscitado em Cristo Jesus. Amém. Nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, mas estamos vivos também na sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Eu gosto muito desse versículo. Abre comigo lá. Já estou encerrando. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se contradizendo. Está vendo? Um beberrão, um avarento, um adúltero, um efeminado, que é um homossexual, seja ele homem ou mulher, quem pratica o homossexualismo, essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Essas pessoas não herdam o reino de Deus. E como é que o Senhor está dizendo que se a gente cometeu algum pecado, talvez seja um pecado desses aqui listados, como é que se a gente cometeu um pecado desse, a gente ainda assim pode participar da ceia? Se a ceia é para os filhos, é para aqueles que estão inseridos no reino. Veja, primeiro, que quem comete algum desses pecados não significa que seja um pecador. Se alguém cometeu algum desses pecados, não significa que ele seja um adúltero. Você está aqui? Aqui, irmãos,
Paulo, ele está falando sobre alguém que tem uma natureza no pecado. Essa não é mais a nossa condição. Essa não é mais a nossa realidade. Pode ser que alguns cometam algum tipo de pecado como esses, mas não significa que ele seja uma dessas pessoas descritas aqui, que ele esteja nessa condição. Pecador, ser pecador é um status, ser pecador é um estado espiritual. Da mesma forma que ser justiça, que ser justo é um estado espiritual. Não está falando, irmão, sobre a prática necessária do pecado, mas está falando sobre uma condição espiritual em que o homem vive. E a Bíblia fala que você foi transportado do império das trevas. Você era um pecador, era um adúltero, talvez um efeminado, um avarento, um roubador, um maldizente. E, consequentemente, você não ia herdar o reino dos céus. O seu destino era o Hades, o seu destino era o inferno. O seu destino era a condenação eterna, mas a Bíblia diz que você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. A sua condição espiritual foi mudada. Você antes era um pecador, mas agora você é justo diante de Deus. E se lermos esse texto de forma isolada, nós pensamos, olha aí, se eu cometo um desses pecados, pronto, eu perdi a minha salvação, está tudo perdido, está tudo acabado. Se eu cometi um desses pecados, eu vou ficar com a consciência de pecado e não posso participar da ceia, porque eu perdi a minha comunhão com Deus. Mas veja, olha o que o texto fala, dando continuidade. No verso 11, ele diz, tais fostes alguns de vós, diga no passado, alguns de vós eram assim, mas vós vos lavastes. Meu irmão, você foi lavado. Meu irmão, você foi lavado. Sabe por que tem muito crente preso na prática do pecado, vivendo uma vida pecaminosa como uma pessoa do mundo? Porque ele tem mais consciência de pecado do que consciência de justiça. Quando você entende que você já saiu dessa condição de pecado e que você agora está numa condição onde você está assentado com Cristo nas regiões celestes, quando você entende que você já foi lavado, você entende que o pecado não faz mais sentido na sua vida. E ele diz, alguns de vós eram assim, mas vós vos lavastes, mas fostes o quê? Fostes o quê, irmão? Fostes o quê, irmão? Diga, eu fui santificado. Diga, eu fui santificado. Ah, Senhor, me faz santo. Ah, Senhor, eu quero ser santo. Até uma música, né? Eu quero ser santo. Não, você já é santo. Você não quer ser santo, você já é santo. Você já foi santificado, meu irmão. Fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você já foi justificado, você já foi santificado. A ceia é para filhos, a ceia é para justos, a ceia é para santos. E você se enquadra perfeitamente nesse cenário. Você é santo, você é justo. Pastor, você não sabe o que eu fiz hoje, você não sabe o que eu fiz ontem. Irmão, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas eu vou dizer algo para você, não importa o que você fez, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje, isso não muda a sua condição espiritual. E eu não estou dizendo que você pode fazer, não, eu não estou dizendo que, então eu tenho uma condição espiritual em Cristo Jesus, eu sou santo, justo, então eu posso continuar no pecado. Não, é óbvio que não. Eu estou falando justamente para você compreender que é exatamente o contrário. É quando você sabe dessas verdades, que você foi justificado, que você foi santificado. Agora o pecado não faz mais parte da sua vida. O pecado não combina com você. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. No verso 27, Paulo diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. E quando lemos essa palavra indignamente, aí a gente pensa, olha aí, fui eu, falei mal da minha sogra, dei uma resposta atravessada no pastor,
briguei com a minha mulher quando estava chegando aqui na igreja. Não posso participar da ceia. Consciência de pecado. Não é assim? E tem outros pecados, né, piores, que eu não vou listar aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Mas Paulo está dizendo, olha, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí a gente pensa, comer indignamente foi o pecado que eu cometi. A gente faz logo essa associação. Aí a gente fica com medo, com temor, que é bom. Esse temor é sinal que você teme a Deus, que você quer agradar a Ele, que você entende que o pecado é errado. Mas não quer dizer que você está tendo as atitudes certas. E aí ele diz, olha, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí a gente associa com o pecado e diz, agora eu não vou participar da ceia. E aí o diácono parece aquele garçom na festa, passando com salgadinho, né? E aí você diz, não, hoje não, obrigado. E o diácono, rapaz, pode tomar, rapaz. Não, muito obrigado. Parece que você está de dieta e não quer participar. Eu quero dizer para você que é muito mais grave você não participar da ceia, por causa dessa sua consciência de pecado, do que você participar, ainda que você tenha cometido alguma falha e algum pecado. Ok, pastor, eu entendi, eu não preciso ter essa consciência de pecado, eu preciso ter uma consciência de justiça. O que é isso? É eu entender que eu sou justiça de Deus. É eu entender que eu morri para o pecado, mas eu fui lavado pelo sangue de Cristo. E eu sou uma nova criatura. Ainda que eu erre, ainda que eu cometa algum pecado, alguma falha, eu estou em crescimento, eu estou sendo aperfeiçoado, eu não vou ceder, eu não vou ter uma vida de pecado, ainda que em algum momento eu caia, ainda que em algum momento eu vacile, ainda que em algum momento eu escorregue. Você entende isso? Mas eu não vou ter uma consciência de pecado, eu vou ter uma consciência de justiça. E o problema do pecado foi resolvido, irmão. Sabe quem resolveu esse pecado? Yeshua HaMashiach, o Deus Emanuel, Jesus Cristo, na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Você pode dar um glória a Deus para isso? Ele resolveu o problema na cruz. Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então não se trata de nós, se trata dele. Ele levou os meus pecados antes mesmo de eu cometer, antes mesmo de eu nascer, ele já levou todos os meus pecados. Que bênção! Mas e se eu cometer algum pecado, pastor? 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você cometer algum pecado, irmão, você só precisa confessar a Deus. E continuar sua caminhada, e continuar sua corrida. Tem crente que porque erra, que porque peca, eu não consigo, eu vou desistir de tudo. Não. Não se trata da sua força, se trata da força de Deus. A atitude é nossa de buscar a força, de buscar o fortalecimento. Mas Efésios capítulo 6, verso 10, diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não se trata de você, mas se trata daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Não é na sua força, mas é na força que vem de Deus. Amém. O que você precisa, irmãos, é continuar firme na fé. A Bíblia fala que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até se tornar meio-dia, o dia perfeito. Então não é tempo de retroceder, não é tempo de desistir, é tempo de avançar. Se caiu, se escorregou, se pecou, irmão, se arrepende, fala com o Senhor, confessa o seu pecado a Ele. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Significa que você fica zerado diante de Deus. Amém, querido? Então, a ceia não é lugar para a gente tratar de pecados. Pecado a gente trata confessando, falando com o Senhor. Mas se você está tão pesado, se você cometeu algo tão ruim, durante a ceia, irmãos, antes de você cear, você pode confessar o seu pecado diante de Deus. Não há problema nenhum. Mas o que eu quero dizer para você é que ainda que você não confesse, você pode tomar a ceia tranquilamente. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora,
a condenação vai existir se você estiver provocando divisões. Paulo está tratando de um pecado específico, causar divisões no meio da igreja. Aqueles que não se submetem e criam grupinhos. Está vendo aí? Ó, o pastor deu uma indireta para mim no púlpito. Está vendo, mulher? Manda mensagem, que agora é os grupos de WhatsApp, né? Aí tem lá o grupo, vamos derrubar o pastor. Aí, tem lá. Insatisfeitos com a gestão. Aí, agora eles botam uns nomes mais bonitos, que é para não espantar, né? Aí diz, justiceiros de Cristo. Cuidado, querido, cuidado. Quem está em grupos assim, quem está participando de conversas assim, quem está causando esse tipo de divisão, aí não pode participar da ceia, porque se participar, vai morrer antes do tempo, ou vai ficar fraco. Aí ele continua no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o quê? Coma. Veja, ele não diz, examine-se o homem, se o exame der negativo ou positivo, aí você não come. Ele diz isso? Ele diz, examine-se. Então, diante da ceia, nós precisamos nos examinar e depois comer. O problema é que a gente, muitas vezes, tem feito o exame de forma errada. Quando a gente dá um tempo para você e diz assim, irmão, agora nós vamos nos examinar. Tem uns que ficam cantando, né? Tem outros que ficam chamando galinha. Não, ele está falando sobre exame. Você precisa se examinar, olhar para dentro de você, meditar nas atitudes que você está tendo. Agora, esse exame não está falando sobre você ter gritado contra a mulher, sobre você ter dado um chute no cachorro, sobre você ter xingado um palavrão, sobre você ter tomado bebida alcoólica, que tomar bebida alcoólica é pecado, ainda que seja vinho. Porque o vinho descrito na Bíblia não é o mesmo vinho de hoje, ainda que tenha uns por aí falando que é, mas não é. Qualquer dia eu vou falar sobre isso. Tem muita gente aí falando, o vinho, pode tomar vinho, a igreja pode tomar vinho tranquilamente. Aí vai lá, toma e enche a cara de vinho. Não, porque assim, a gente não pode se embriagar. A Bíblia diz que é para se embriagar. Não, irmão, deixa de ser leviano. Quem prega isso aí, eu já vi gente pregando sobre isso. Quem prega isso aí é quem bebe em casa. Porque não tem outra explicação. Você querer uma libertinagem para algo que é tão ponta virada. O vinho de hoje, ele tem 13% de álcool na sua composição. Ele é acrescido. Na época de Jesus não tinha álcool. Não se fabricava álcool. Era só a bebida fermentada. E ficava muitos dias para ser fermentado. E se ela acabasse de ser pisada, aquele suco que ainda não tinha fermento, ele era chamado de vinho, do mesmo jeito que o outro que era fermentado. A diferença era que um era chamado de bebida forte, mas ambos eram vinho. Então não me venha dizer que o vinho de hoje é o mesmo vinho da época de Jesus, não era. E a cerveja só tem 3%. Eu digo, é melhor o crente beber cerveja do que beber vinho. Não estou falando, corta isso aí, viu? Senão corta só essa parte. Depois está aí no YouTube. Não, eu estou dizendo, irmão, que a gente não pode beber nada. O crente não pode ser dado a nenhum tipo de vício. O nosso vício é a palavra. Nosso vício é orar. Nosso vício é vir para a igreja. Crente tem que ser viciado em dar dízimo. Amém? Então fecha o parêntese. Ele diz, examine-se, pois, o homem, e assim coma. Esse exame é para saber como nós estamos no meio da igreja. Se nós estamos causando divisões, se nós estamos fazendo fofoca, se nós estamos cortando a influência da liderança, se nós estamos causando algum tipo de divisão, de partidarismo no meio da igreja. Esse é o exame que deve ser feito. Aí ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Que corpo é esse, irmão? Não é o nosso próprio corpo. Está falando do corpo de Cristo.
Quem come e bebe sem discernir, discernir é compreender, discernir é analisar, discernir é você ver como você está no corpo de Cristo. Não falo com fulano, sou brigado com ciclano. É isso que ele está falando, sobre a gente discernir o corpo de Cristo. Aí ele diz, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por que razão é essa? Porque não se examinam e comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo. Aí ele diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele está falando, olha, se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Agora, quando somos julgados, há juízo para a gente morrer antes do tempo, para que a gente não seja condenado com o mundo, ou seja, para a gente não perder a salvação. Então, há um juízo de Deus para a gente morrer logo, porque se a gente viver na prática daquele pecado, a gente vai perder a nossa salvação. E assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Eu gosto disso aqui porque no verso 33, ele vem falando desde os 17, ele vem falando sobre como é a ceia. Mas no verso 33 ele diz assim, então irmão, assim pois, para a gente encerrar o assunto, quando ele usa essa expressão assim pois, ele está falando, gente, então, tudo que eu falei até agora, para a gente encerrar o assunto, eu vou concluir. Irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, Paulo não estava tratando um pecado X, um pecado Y. Paulo estava tratando a questão da divisão na igreja, que era manifesta, porque as pessoas comiam uns antes dos outros. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, agora eu entendi. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Viu como é simples? Viu como Paulo não estava dizendo, olha, se você tiver algum pecado, não coma, você vai ter juízo? Não. Ele está falando, irmão, é tanto que esse texto não usa em nenhum momento a palavra pecado. Então ele está tratando algo específico, a questão da divisão na igreja. Então, para a gente encerrar, como diria Paulo, vamos participar da ceia com consciência de justiça e não com consciência de pecado, entendendo que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Entendendo, irmãos, que nós já morremos para o pecado. E o problema do pecado já foi resolvido em Cristo Jesus há 2000 anos atrás. Mas se você tiver cometido algum pecado, confessa diante de Deus. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Mas a ceia não é o lugar para resolvermos questões de pecado. Resolvemos questões de pecado com o Senhor em qualquer lugar. Mas quando nos reunimos na ceia, é para celebrarmos a nossa vida em Cristo Jesus e para celebrarmos a nossa unidade como família. Você pode ficar de pé? Você aprendeu alguma coisa hoje? Glória a Deus. Quero chamar o diaconato, o louvor. Nós vamos participar da ceia com alegria, com ousadia. Diga ousadia. Ah, pastor, eu não sei não, eu estou na dúvida. Não, irmão, você não precisa ter dúvida. Você não precisa ter dúvida. Participa da ceia. Você é um com Cristo. Amém. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Ah, mas eu aprendi de outro jeito. Irmão, você aprendeu hoje pela palavra. Amém? Você aprendeu hoje pela palavra que você pode participar da ceia do Senhor sem nenhuma condenação. Eu queria antes fazer um convite muito especial. Eu queria que você pudesse, por favor, fechar os seus olhos. Eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que você fizesse um sinal e eu quero orar por você. A ceia é para filhos. A ceia é só para quem nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, certamente você vai estar adquirindo juízo para si, se você participar da ceia do Senhor. Porque a ceia é para filhos.
A ceia é para pessoas que nasceram de novo, que são novas criaturas. E se você está aqui e ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter a sua vida transformada, Jesus veio ao mundo para nos salvar. E Ele morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e relacionamento com Deus. Se você está aqui e ainda não tomou uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz o sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Todos crentes? Glória a Deus. Tem alguém afastado? Deseja se reconciliar? Esse é o seu momento. Glória a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria que você pudesse orar junto comigo, rendendo graças pelos elementos da ceia. Estende suas mãos para cá. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como família, como corpo de Cristo nessa terra. E nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é um memorial. Jesus nos disse que precisamos participar todas as vezes em memória dele. E aqui está, Pai, esse pão sem fermento que representa o corpo de Cristo que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui também está o suco de uva que representa o sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar, nos trazendo perdão, remissão pelos nossos pecados, nos trazendo cura, saúde e paz. Senhor, é com alegria que nós vamos participar como irmãos que são muito mais ligados do que o sangue biológico, porque somos ligados pelo sangue de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos de participar da Tua ceia. E não vamos fazer isso de qualquer jeito. Faremos isso com todo o temor do nosso coração, mas fazemos também com toda a alegria e fazemos com o entendimento, não de pecado, não uma consciência de pecado, mas uma consciência de justiça. Porque a Tua palavra fala que nós somos a justiça de Deus. Por isso, Senhor, nós Te damos graças por esses elementos. Te agradecemos pela nossa unidade e declaramos que nada vai romper a nossa unidade em Cristo Jesus. No nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Os diáconos vão estar servindo você, como você aprendeu hoje. Nós precisamos esperar uns pelos outros. Então você vai receber e vai aguardar até que todos tenham recebido. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música e louvar ao Senhor. Amém? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus,
de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos. Todos receberam? Alguém não recebeu? Se você não recebeu, levanta sua mão aí, vai um diácono entregar para você. O pessoal lá atrás, todos receberam. Glória a Deus. Você pode aproveitar também, se você tiver com alguma indisposição com o irmão, ou talvez você esteja com algum distanciamento com o irmão. Essa é a hora que você pode trocar o cálice com ele, amém? Isso é um bom momento para você expressar o seu carinho, o seu amor, né? Às vezes, não, eu não estou com nenhuma indisposição, eu amo você, eu quero dizer que eu amo você, pronto. E você pode trocar também o cálice com ele, isso é simbólico, irmãos, e às vezes pode ser libertador. Uma atitude como essa pode restaurar coisas, amém? Então, você pode fazer isso agora também, eu quero dar, o louvor continua tocando, não sei porque que o louvor parou, e aí você pode fazer isso. Eu vou trocar o cálice com louvor hoje. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar alguns instantes para a gente poder se examinar. Amém? Não é hora de cantar, não é hora de orar, é hora de se examinar. Eu queria que você tirasse esse tempo para se examinar acerca de como você anda no corpo. É o tempo de você discernir o corpo de Cristo, como você está. Coríntios capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no meu e no seu lugar. Com essa consciência, participa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, verso 25, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva, ele representa o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Entendendo que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras, por suas feridas, nós somos sarados. Se você tiver algum tipo de enfermidade, algum tipo de dor, algum diagnóstico médico, você vai participar agora, tomando esse suco de uva, e você pode receber a sua cura e sair daqui plenamente curado. Com essa consciência, com temor, com gratidão no seu coração e com alegria, participa. Glória a Deus. Vamos celebrar? Graças a Deus. Ele vive, Ele reina.
ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Aleluia, glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que tinha uma sala preparada para você? Ou a equipe lá te aguardando. Você que trouxe nosso visitante, pode ir com ele, para ele não ficar deslocado. Amém, gente? Eu queria aproveitar e indicar um livro maravilhoso aqui para você, A Mesa que Fala. Passa lá no nosso Verbo Shop e adquire essa literatura que vai te ajudar e vai te enriquecer durante essa semana. Logo, daqui a pouco vai começar o nosso segundo culto. Eu quero te convidar para o segundo culto também. Aproveita e passa lá na nossa cantina, que hoje foi preparada pelo departamento de jovens da nossa igreja, o VIPS. Prepararam algo maravilhoso para você. Então vai lá e abençoa esse departamento que tem nos auxiliado, nos ajudado de diversas formas. Amém, gente? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Eu sei que você está saindo daqui completamente diferente. Amém? Então sejam abençoados na prática dessa palavra e tenham uma semana próspera, cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Amém.